E aí, pessoal do terceiro ano, vamos dar continuidade à nossa aula de genética mendeliana, tá? A aula foi dividida em três etapas. A primeira etapa nós já iniciamos, né? Nós já concluímos ela. Temos essa segunda aula e depois temos uma terceira, tá? Eu senti a necessidade de trazer alguns exemplos para vocês de cruzamentos e algumas situações especiais aplicadas à genética mendeliana. Então vamos seguir aqui, né? Bom, aqui nós temos uma situação, um problema, né? Eu vou ler para vocês aqui, isso foi uma questão da PUC do Rio Grande do Sul. Em uma dada espécie vegetal, o caráter planta alta é dominante sobre o caráter planta baixa, sendo os genes alelos localizados em autossomos, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nas nossas células nós temos dois tipos de células. Temos células autossômicas, tá? E temos células ligadas ao sexo, certo? Quando é autossomas, significa dizer que o caráter ele não vai obedecer questões de ser do sexo masculino ou sexo feminino, tá entendendo? Qualquer um pode ser afetado. Pelo cruzamento de plantas altas heterozigóticas, obteve-se 160 descendentes. Qual o número provável de plantas baixas entre esses descendentes? Bom, então, montando aqui a situação, nosso primeiro passo é montar a geração parental, que são os pais, né? Se são heterozigóticos, então nós representamos por letras maiúsculas e minúsculas, tá? Então aqui nós temos, são plantas altas, né? Então um caráter dominante, e o cruzamento foi feito entre indivíduos heterozigóticos, nesse caso, né? Então nós temos aqui, ó, Bzão, Bzinho, certo? Um dos parentais, e o outro também, que vai ser Bzão, Bzinho. Você faz o cruzamento, tá? Ou eu posso fazer o cruzamento fazendo assim, ó, Bzão, Bzão com Bzão vai dar Bzão, Bzão, homozigótico dominante. Bzão, Bzinho vai dar Bzão, Bzinho, heterozigótico dominante. Aí agora eu pego o segundo alelo aqui, que é o Bzinho. Bzinho, Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. E aí você vai ter o caráter recessivo, tá? Ou posso montar o quadro de Punnett, ou Pinette, como alguns falam. E a gente monta aqui, separando, aplicando a lei da segregação dos genes, né? Então aqui fica assim, ó, geração parental. Aí monta aqui os gametas, tá? Separa aqui o Bzão e o outro é o Bzinho, vamos colocar ele aqui. E também do outro indivíduo, bota lá o Bzão e bota lá o Bzinho. E aqui é só você fazer agora os cruzamentos, tá? Você vai ter na primeira situação Bzão com Bzão, vai dar Bzão, Bzão. Segunda situação, você vai ter aqui, ó, Bzão, Bzinho com Bzão, vai dar Bzão, Bzinho, certo? Bzão com Bzinho, daqui, vai dar Bzão, Bzinho. E Bzinho daqui com Bzinho do outro gameta, do outro parental, vai dar Bzinho, Bzinho, homozigótico recessivo, né? E a pergunta é, qual é o número provável de plantas baixas? Planta baixa é uma característica que ela é recessiva, tá? Então, vejam que de 4 situações possíveis, né, fazendo a junção dos gametas, em 4 situações possíveis, apenas uma vai dar recessividade, que é exatamente o caráter para plantas baixas. As outras vão dar plantas altas, certo? Então nós vamos ter aqui a seguinte situação, ó. Ou seja, plantas altas nós vamos ter um total de 3 quartos. Por que 3 quartos, né? Isso aqui é uma fração em um total de 4, 3, que vocês estão vendo aqui, Bzão, 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 Bzinho e Bzão, Bzinho, 3 são para plantas altas, sendo que uma é homozigótica dominante e duas, 50% no caso aqui, é heterozigótica dominante, tá? 3 quartos. E nós vamos ter 1 quarto para a planta baixa, que é exatamente o Bzinho, Bzinho aqui, tá? 1 quarto para plantas baixas.
mas ele quer saber qual o número, tá? Ou seja, 25% nesse caso, né? Porque nós temos aqui, ó, 25% homozigoto dominante, 50%, 25 com 25, dominante heterozigótico e 25% de homozigótico recessivo, tá? Então, quando você soma 25 com 50 dá 75, com mais 25 dá 100. Portanto, aqui, ó, é 25%, né? Que é um quarto. Então, é um cálculo bem simples. Você simplesmente pode pegar os 160, multiplicar por um quarto, que é a quantidade que nós temos de indivíduos recessivos, nesse caso para a planta baixa, faz 160 vezes 1, que vai dar 160, dividido por 4, que vai dar 40 plantas baixas, ok? Que é o total de descendentes. E aqui nós temos outra situação. Qual o resultado do cruzamento entre plantas de ervilhas de hastes longas, puras, com plantas de hastes curtas na geração F1, tá? E na geração F2, qual é a situação? Então, se você faz o cruzamento, se eu pego aqui plantas de haste longa, que é homozigótica dominante, e faço o cruzamento dela com uma planta de haste curta, que é homozigótica recessiva, qual vai ser o resultado que eu vou ter aqui, né? Vamos montar aqui a situação. Ocorre o cruzamento da geração parental, e aqui você vai ter a seguinte situação. Vai ser 100% de haste longa. Por que isso vai acontecer, gente? É só você cruzar os alelos, tá? Czão aqui na geração parental, Czão daqui com Czinho daqui, vai dar Czão, Czinho. O Czão, ele é dominante. Ele determina a haste longa, tá? É por isso que vai aparecer sempre aqui a haste longa. Aí você faz Czão, primeiro Czão, com o segundo Czinho agora da outra planta. Aí Czão, Czinho de novo, mais uma vez, heterozigótico dominante. Agora eu pego o segundo alelo aqui, ó, o outro Czão. Czão com Czinho, vai dar Czão, Czinho de novo. Czão com Czinho, o outro segundo Czinho vai dar Czão, Czinho de novo. Portanto, todas vão ser heterozigóticas, todas vão ser Czão, Czinho. Como Czão, que é a haste longa, esse alelo para a haste longa, né, que é um gene, ele é dominante, então todas essas plantinhas aí vão ser de haste longa, ok? Na primeira geração, a geração F1, 100% de hastes longas, tá? Mas ele quer saber também a segunda geração, a geração F2, né? Então, para isso, eu vou ter que cruzar esses indivíduos aqui com eles mesmos. Se é 100% heterozigótico, então, obviamente, esse camaradinho aqui, Czão, Czinho, só vai poder cruzar com outro Czão, Czinho, né? E é exatamente o que vai acontecer. Cruzou aqui, ó, Czão, Czinho com Czão, Czinho. E vamos ver o que vai acontecer. Montou o quadro de Punnett aqui, de Punnett. Aí você separa os gametas. O que é separar os gametas, né? Masculino e feminino. É você pegar um alelo, Czão, bota aqui, alelo Czinho, bota aqui. E o outro, alelo Czão, bota lá, alelo Czinho, bota aqui, tá? Isso aqui é separação, segregação dos gametas. É só fazer isso aqui, ó. Quadro de Punnett montado, agora você faz os cruzamentos. Czão com Czão, 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 homozigótico dominante. Aqui vai dar haste longa, né? Czão com Czinho, Czão, Czinho. Heterozigótico dominante, haste longa. Concluindo aqui, Czinho com Czinho, Czinho, Czinho. Nessa situação aqui, aí sim nós teremos uma recessividade, né? Homozigótico recessivo. Nessa condição aqui é que vai ter uma haste curta, tá? Porque é um caráter recessivo. Aí vai ser plantas de hastezinha curta, tá? Então, nós temos aqui 25%, ou seja, um quarto de indivíduos de probabilidade, é um quarto na probabilidade de nascer nesse cruzamento um indivíduo com caráter recessivo. Um quarto ou 25%, né? Heterozigoto, aqui ó, aqui é o homozigoto dominante, homozigoto recessivo.
E a situação da geração F2 obteve-se 3/4 das plantas com hastes longas. Né? Por que 3/4? Observem que em 4 situações, 3 delas aparecem plantas com hastes longas. Né? Então é 3 em 4, um total de 4, 3 é hastes longas. Tá? Desta forma, conclui-se que hastes longas são dominantes em relação às hastes curtas. Né? Bom, como fazer para descobrir se um indivíduo portador de um caráter dominante, seja ele qual for, não importa, é homozigótico ou heterozigótico? Porque às vezes aparecem situações em provas que na questão vai aparecer o genótipo, tá certo? Que são os alelos ali, porém com uma interrogação. Tá? Aparece um ou outro não. Aí como é que você vai saber se aquele genótipo é dominante ou é dominante heterozigótico ou não, né? Se ele vai ser homozigótico. Para isso a gente faz um cruzamento com um indivíduo recessivo, tá? Letrinhas pequenininhas. A gente faz um cruzamento, chama isso de cruzamento teste. Tá? Aí vamos ver uma situação. Primeiro caso. Plantas com sementes de cor amarela, caso seja homozigótico, tá? Homozigótico dominante. Então aqui, Vzão, Vzão. Aqui nós temos os alelos montados, tá? Aqui nós temos um gene Vzão e esse aqui tá com uma interrogação. Aqui eu não tenho como saber se aqui vai ser um outro Vzão ou se vai ser um Vzinho. Se vai ser homozigótico ou se vai ser heterozigótico. Não dá para saber. Tá? Por isso a gente tem que fazer o cruzamento teste. Tá? Cruzar com o quê? Com o indivíduo recessivo. Ó. No caso aqui, Vzinho, Vzinho. Aí eu vou ter condição de descobrir. Tá? Nesse caso aqui, supondo que seja homozigótico dominante. Então, Vzão, Vzão. Tá? Então, o que vai acontecer? É só você cruzar aqui. Ó. Vzão com Vzinho vai dar Vzão, Vzinho. Certo? Vzão com o primeiro Vzão daqui com o segundo Vzinho também vai dar Vzão, Vzinho. Se eu pegar esse daqui, supondo que ele seja homozigótico dominante, então também vai ser Vzão, o resultado vai ser o mesmo, vai ser Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, portanto 100% heterozigótico. Para dar 100% heterozigótico no cruzamento teste, o indivíduo aqui, essa interrogação vai ter que ser Vzão também, homozigótico dominante. Tá? É assim que você pode descobrir se é homozigótico dominante. E na outra situação, se for homozigótico, heterozigótico dominante, né? No segundo caso, planta com semente de cor amarela, caso seja heterozigótico, tá? Então você vai ter colocar-se aqui os alelos, tá? Que são os genes aqui, ó. Vzão, e aqui uma interrogação, né? Para saber, você tem que fazer o cruzamento teste, que é cruzar ele com um recessivo, Vzinho, Vzinho nesse caso. Tá? Supondo que ele seja heterozigótico já, então eu sei que aqui eu vou testar para um Vzinho, para ver o que vai acontecer para ver a situação na geração filial, né? No F1. Então aqui, ó, Vzão com Vzinho, que vai dar Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, que vai dar Vzão, Vzinho de novo. Geração parental. E na segunda aqui, que é Vzinho, supondo que seja heterozigótico, então aqui seria Vzinho, você cruza Vzinho com Vzinho, vai dar Vzão, Vzinho. Vzão com o segundo Vzinho, daqui vai dar Vzão, Vzinho de novo. Portanto, 50% vai ser heterozigótico aqui, na situação, plantas de cores amarelas, e 50% vai ser recessivo. Ok? Então é assim que a gente faz um cruzamento teste, certo? Você cruza com um indivíduo de caráter recessivo para poder descobrir a relação dos filhos, né? Então aqui, ó, se obtivermos dois tipos de descendentes, né, aqui obtivemos dois tipos distintos de descendentes, esse indivíduo de genótipo duvidoso será heterozigótico. Proporção 1 para 1, tá? Porque você vai ter um
para indivíduo de cor amarela e 1 para indivíduo de cor verde, por isso que a proporção é 1 para 1. Nesse caso aqui é diferente, né? Se obtivermos apenas um tipo de descendente, observe aqui, ó, esse indivíduo de genótipo duvidoso, que aqui está na tabulação, ele é dominante puro, no caso aqui vezão, ou seja, homozigótico. Uma situação interessante observada nos estudos da genética mendeliana, né, estudado posteriormente por outros cientistas, é a dominância incompleta. Né? Então, nós temos casos de dominância incompleta nos fenótipos, tá? Na expressão ali dos alelos. É o caso, por exemplo, da planta maravilha, né? do gênero Mirabilis. O resultado do cruzamento de plantas com flores vermelhas, e aqui nós temos um exemplo dessa flor vermelha, e com cores brancas, é uma planta de cor rosa. Neste caso não há uma dominância, ou seja, não tem dominância aqui, porque se fosse para ser dominante, ou o vermelho apareceria, ou o branco apareceria. Tá? E a outra ficaria, na relação aqui dos filhos, ficaria escondida, né? Determinando a recessividade. Porém, isso não acontece. Quando você cruza a planta maravilha vermelha com a branca, é da mesma espécie, mas elas nascem rosa. Ou seja, uma cor intermediária entre o vermelho e o branco. Tá? É uma cor intermediária. Ou seja, não há dominância em nenhum dos dois casos. Por isso que nós chamamos de dominância incompleta, porque não está determinado se é vermelho ou se vai ser branco aqui, nesse caso. Tá? Então vamos observar aqui a situação. Ó. Então nós temos para dominância incompleta, nós temos Czão V, né? Então homozigótico, certo? E para a branca, nós temos Czão B, Czão Bzão, tá? Quando você faz o cruzamento dela, vamos montar aqui o quadro, faz o cruzamento, junta-se os gametas, ó. Vai ter a fecundação dos gametas e você vai ter a geração F1 montada, tá? Nesse caso, 100% delas vão ser de cor rosa, tá? Por que isso vai acontecer? Porque você vai juntar o gene do vermelho com o gene do branco. Veja só, Czão V com Czão B. Aí vai dar Czão V, Czão B, ok? Resultado, planta rosa. Aí você vai cruzar agora Czão V daqui com o segundo Czão B daqui. Aí vai dar de novo a mesma característica, o mesmo genótipo, Czão V com Czão B. Agora eu pego o segundo alelo, Czão V, e cruzo com os dois alelos daqui. Czão V com Czão B, vai dar Czão B, novamente vai nascer rosa. Czão V com Czão B, novamente rosa. Então por isso que é 100% rosa aqui, ok? No cruzamento. No quadro de Pinet, é só você separar os gametas, tá? Você bota um alelo de um dos sexos. Aqui, bota um alelo aqui, ó, Czão V, Czão B, aqui desse lado. É só montar aqui, separação dos gametas, Czão V, Czão B, Czão B. Ou, desculpa, aqui no caso vai ser a geração filial, tá? A geração F1. Vamos cruzar aqui. Eles são heterozigóticos, tá? Por isso que tá cores diferentes aqui. E no quadro de Pinet, agora a gente vai fazer os cruzamentos. Então você vai ter Czão V, que é vermelho, com Czão V, que é vermelho. Tá? Resultado vai nascer, obviamente, como é dominante aqui, homozigótico, vai nascer uma vermelha. Ok? Eu vou cruzar agora o Czão V daqui com o Czão B daqui. Vermelho com branco, vai dar rosa. Ok? O Czão B daqui com o Czão V daqui. Novamente, vermelho com branco, vai dar rosa de novo. E a rosa branca. Czão B com Czão B. Obviamente, vai ser branco. Então, nós temos aqui, ó, 25% na geração F1, né? Na fecundação entre a geração F1. Nós vamos ter 25% vermelha, nós vamos ter 25% branca e 50%, agora a proporção que era 100% de rosas, de cor rosa, vai cair para 50% na geração F2, tá? De planta maravilha de cor rosa.
representando em fração, nós teremos 1/4 de plantas vermelhas, porque eu tenho uma em 4 situações. Nós teríamos 1/2 de plantas de cor rosa, de flores de cor rosa, 1/2. Por que 1/2, né? Na verdade eu tenho aqui 2 em 4, ou seja, 2/4. Mas aí você tem que fazer simplificação, né? Divide o numerador por 2 e o denominador por 2 também. O resultado vai ser 1/2, ou seja, 1/2, que é 50%. E nós vamos ter também 1/4 de cor branca, ok? É o resultado da F2. Portanto, 1/4 ou 25% de cor vermelha. 2/4 ou 50% de cor rosa. Lembre-se que esse 2/4 na verdade é 1/2, né? 50% é metade. E 1/4 ou 25% de cor branca. Proporção genotípicas na geração F2 será de... Nós vamos ter 1/4 de cor vermelha, 2/4 ou 1/2, nesse caso, de rosas, na cor rosa, e 1/4 na cor branca. Bom, aqui nós vamos aplicar algumas situações de regras de probabilidade na genética mendeliana, né? A primeira regra é a regra da adição, ou a regra do ou, né? Quando dois eventos simultâneos se excluem, aí como é que isso acontece, né? Quando os eventos são mutuamente exclusivos, a probabilidade de que um ou outro ocorra é a soma das probabilidades de cada um isoladamente. Aí nessa aplicação nós temos uma situação aqui, ó. Qual a probabilidade de um casal heterozigótico para determinada característica ter uma criança de genótipo homozigótico dominante, azão, ou homozigótico recessivo, azinho? Qual a probabilidade disso vir a acontecer? Né? Vamos montar aqui a situação. Um homem e uma mulher são casais heterozigóticos, tá? Então vai ser azinho. Vamos promover aqui a meiose, né? A formação dos gametas, a segregação dos gametas. Separando eles aqui, ó. Azinho de um do homem, azinho da mulher. Separa os gametas. E agora a gente faz o cruzamento. Né? Monta o quadro de Pinner aqui. E bota aí gameta feminino, gameta masculino. Tá? Separando os gametas. Heterozigótico, né? No gameta masculino vamos ter azinho. No feminino também. Azão e azinho. E aqui faz o cruzamento. Azão com azão. Vamos ver aqui, ó. Azão com azão vai dar azão. Já apareceu uma condição aqui. Azão com azinho vai dar azinho. Azinho com azão de novo. Heterozigótico. E azinho com azinho daqui do feminino vai dar azinho. Ok? Então ele quer saber qual a probabilidade de um casal heterozigótico ter crianças com genótipo azão e azinho. Então você viu aqui, ó, que em 4, 1 vai aparecer com homozigótico dominante, azão, que é o que a questão está pedindo. Então nós temos 1/4, ou 25%. Né? 25 dá 100. Então, ou 25%. E azinho é recessivo, né? Também vai ser 1/4 ou 25%. Né? Então nós temos 1/4 ou 25%. Na outra situação também 1/4 ou 25%. É a regra do ou. Então você soma os dois. E o resultado vai ser, ó, somou 1/4 mais 1/4 vai dar 2/4. Na simplificação, você simplifica 2/4 vai dar 1/2. Que equivale a 50%. De ter genótipo azão ou azinho. Ok? Regra da multiplicação ou do E. Isso aí são ocorrências simultâneas de dois eventos independentes. Probabilidade de ocorrer um e outro evento. Ok? Então, situação problema. Né? Qual a probabilidade de um casal heterozigótico, de novo, para uma determinada característica, ter uma criança de genótipo azão e azinho? Ou seja, homozigótico dominante e heterozigótico dominante, né? Quais são as condições, né? Então, tem que montar a situação. Homem e mulher são heterozigóticos, né? Portanto, azinho. Vamos fazer aqui a segregação dos fatores, né? Que é a formação dos gametas.
Primeiro o homem, azão, separa, azinho, separa. Agora a mulher, azão, separa, azinho, separa. Agora vamos montar o cruzamento com o quadro de Pinner, né? É só jogar ali, ó, gameta masculino e gameta feminino. Vamos jogar os gametas lá agora, né? Que aí são os espermatozoides e óvulos. Então, azão do homem, azinho do homem. Azão da mulher, azinho da mulher. E aqui faz o cruzamento. Azão com azão vai dar azão, azão. Azão com azinho vai dar azão, azinho. Azinho com azão vai dar azão, azinho de novo. E azinho com azinho, azinho, azinho. Tá certo? Então aqui, ó, um quarto deles vai ser homozigoto dominante, né? Situação parecida com o problema anterior. 2/4 deles, ou seja, 50% nesse caso. Então aqui nós temos aqui, ó, em 4 situações, 2 são heterozigóticos. E a questão pede também o heterozigótico, tá? 2/4 é heterozigótico, ou seja, 50%. 25% aqui, 25% aqui dá 50%, ok? Na regra do E, você, ao invés de somar, como fez lá no outro, na tua situação, aqui na regra do OU, né? Na regra do E, você multiplica, tá? Então você vai ter, no caso aqui, ó, você vai ter 1 vezes 2, multiplica o numerador, vai dar 2, e agora os denominadores, 4 vezes 4 vai dar 16. Tem que simplificar, né? Porque pode simplificar. São dois pares, pode por 2. Então 2 por 2 vai dar 1, 16 dividido por 2 vai dar 8, ok? Então 1/8, ou 12,5%. Ok? E aqui uma outra situação, um problema. Um casal heterozigótico, para uma determinada característica, deseja saber qual a probabilidade de ter uma criança com genótipo homozigótico dominante. Tá? Então vamos montar o quadro aqui. Homem, mulher. Ambos são heterozigóticos, tá? Azão, azinho para o homem, azão, azinho para a mulher. Tem que fazer a separação dos gametas, né? A segregação dos fatores. Azão do homem, azinho do homem. Agora a mulher. Azão da mulher, azinho da mulher. Segregados os gametas, vamos agora montar o cruzamento. Ele quer saber homozigótico dominante. Tá? O quadro de Punnett é montado aqui. Vamos colocar agora os gametas masculino, azão, azinho e os femininos. Azão, azinho. E agora faz o cruzamento. Azão, azão, já apareceu o que a gente quer. Homozigótico dominante. Azão, azinho. Cruza aqui, ó. Azão com azinho vai dar azão, azinho. E azinho daqui com azinho daqui vai dar azinho, azinho. Então nós temos aqui a nossa probabilidade de 25% ou 1/4. Tá? Então aqui 25%, porque em 4 situações, 25 dá 50, 25 dá 75, mais 25 dá 100, ou seja, 25% ou 1/4. Uma chance em 4 de vir aí um homozigótico dominante. Essa é a chance desse casal. E aqui uma outra situação. Um casal de heterozigótico para uma determinada característica deseja saber qual a probabilidade de ter uma criança com genótipo heterozigótico dominante, ou seja, azão, azinho, né? É a mesma coisa, certo? Observando o quadro de Pinner aqui, eu nem preciso montar dor, porque aqui já está a situação já feita. É só aproveitar o quadro de Pinner que eu tenho aqui, tá? Quantos são azão, azinho? Eu tenho 2 situações, ó. Ou seja, 2 chances em 4 no total, o que equivale a 50%, ok? Uma outra situação que também é observada, isso aí é em condição tanto no campo animal, tá certo? Também é observado em seres humanos, é a questão dos genes letais. Alguns genes, em determinadas condições, são letais, tá? A manifestação fenotípica é quando o gene se expressa, ele realmente aparece. Ela se chama de fenotípico. O genótipo se expressou fenotipicamente. Né? De alguns alelos, é a morte do indivíduo, leva à morte. Seja durante o desenvolvimento embrionário, tá? Ou seja, quando ele está na gestação, ou no período pós-natal, logo após nascer. Tais alelos são chamados de alelos letais. Isso acontece. Tá? Então,
uma situação problema. Um determinado tipo de camundongo, a pelagem cinza é condicionada pela presença do gene azão, ok? Que é letal em homozigose. Ou seja, se você junta um alelo azão com outro azão, homozigótico dominante, esse ratinho ele vai ser abortado, tá certo? Ele vai nascer morto, tá? Se for azão, azinho não tem problema. Ele vai ter uma pelagem, uma coloração diferenciada, tá? É o que tá mostrando aqui na sequência. Então, seu alelo recessivo azinho condiciona a pelagem marrom. Para os filhotes vivos de um cruzamento, de um casal heterozigótico, esperam-se as seguintes proporções de camundongos de pelagem marrom, com genótipo heterozigótico E. Então, nós temos geração parental. Aí vamos cruzar aqui, ó, heterozigóticos, tá? Os ratinhos aí. Pelagem branca. Quando é heterozigótico, é interessante notar aqui, o ratinho vai nascer com um pelo branco, tá? Separa os fatores, né? A segregação dos genes, separa aí os alelos, formação de gametas, né? E aí você monta o quadro de Punnett. Aí montamos aqui, ó, azão de um com azão do outro e o recessivo, azinho e azinho. Então observem aqui que, olha a situação, para ocorrer o gene letal, né, você junta azão com azão, resultado vai nascer morto. Então a gente corta aqui, ele tem que ser cortado, a pelagem vai ser cinza, tá? Mas é morto. Isso aqui nem vai nascer, na verdade, ele vai morrer ainda na condição fetal. Nós temos aqui azão, azinho, vai nascer pelagem marrom. Azão, azinho, nasce pelagem marrom. E se for azinho, azinho, recessividade, aqui o marrom também, tá? Então, os genes letais são muito estudados, existem várias situações, incluindo na espécie humana, tá? Algumas doenças que podem ser citadas aqui é a fibrose cística, que é uma doença que acomete pulmão e pâncreas nos seres humanos, tá? E também a doença de Huntington, tá? É outra que também provoca, que é considerado gene letal. Vamos avançar aqui. Bom, há algumas situações que ocorrem nos vestibulares é com um heredograma, tá? O heredograma também é conhecido como árvore genealógica, outros chamam de pedigree, né? Então, nessa árvore genealógica, o heredograma de uma família, né, é muito aplicado a seres humanos, é através delas que é possível a gente descobrir se uma determinada característica é ou não hereditária no indivíduo, né? A gente estuda alguns fatores que são de indivíduos que são afetados ou não, né? Antes de estudar montar um quadro, montar uma árvore genealógica, primeiro você precisa entender os símbolos, a simbologia, para poder montar um heredograma, né? Então, ó, pessoas não afetadas são sempre de cor branca, tá? Os afetados são pintados. Para determinar um homem não afetado por uma determinada situação, só faz um quadradinho. Esse aqui é o homem. Quando vai ser mulher? Quando ela vai ser circulada. Tá? Circulou um círculozinho assim, então é mulher. Ok? Homem e mulheres afetados na árvore genealógica, elas são pintados. É a mesma coisa. O quadrado é o homem, o círculo é a mulher, só que pintados, então é afetado. Aí pode ser uma doença, pode ser uma característica de família, tá entendendo? Então, a gente estuda a parte afetada dessa forma. Para representar os filhos de um casal, nós temos uma linha, e dessa linha partem os filhos, tá? Todos nessa mesma linha aqui, nessa mesma linha. Então, esses aqui são os filhos. Nesse caso, e em ordem cronológica, sempre da esquerda para a direita. Aqui você vai ter o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Nesse caso aqui, nós vamos ter duas meninas e um menino, ok? Para representar gêmeos monozigóticos, ou seja, gêmeos idênticos, a gente representa eles ligados por um triângulo, tá? E nesse caso aqui, são duas meninas gêmeas idênticas, né? Obviamente tem que ser do mesmo sexo, tá?
Para determinar gêmeos dizigóticos, ou seja, gêmeos não idênticos, que pode acontecer aqui no caso representado por um menino e uma menina, certo? Nasceram no mesmo dia, na mesma hora, mas são gêmeos não idênticos, né? Então são gêmeos dizigóticos. É só não fechar o triângulo, tá? Não fechou o triângulo aqui, gêmeos dizigóticos. Para representar portadores afetados por alguma característica sendo estudada em heterozigose, nós representamos pintando apenas a metade do quadro. Então aqui nós temos um homem afetado por alguma situação, por algum alelo genótipo heterozigótico, e aqui nós temos uma mulher afetada pela mesma situação. Para representar um casamento, aqui é só pegar uma linha e puxar de um para o outro, tá? Então aqui você vai ter uma mulher que se casaram, certo? A gente representa com esse símbolo aqui. Para representar consanguinidade, casamento consanguíneo entre parentes próximos, é a mesma situação, mas é só colocar um tracinho a mais. Então aqui significa casamento consanguíneo, ok? Para representar, ao invés de colocar vários símbolos do mesmo tipo, basta pegar um símbolo só e colocar um número dentro. Então aqui nesse caso aqui, número 4, significa dizer que são 4 pessoas do sexo feminino, tá? Que estão sendo estudados naquela árvore genealógica ali, mantendo a situação. Quando a gente não sabe o sexo do indivíduo, ou seja, o sexo está sendo ignorado, representa-se por um losango, tá? Para representar um falecimento tem duas situações. Ou você marca com uma cruz, ou simplesmente corta a figura, que pode ser um quadrado, se for homens, desculpa, ou um círculo se for mulheres, né? Então aqui nós temos duas situações de dois homens em situação de falecimento, né? Duas formas de representar. E aqui uma pequena família, um homem e uma mulher com seus dois filhos, né? Representa assim, ó, aqui tem um casamento, né? O homem com a mulher casou e deu origem aqui, a relação parental deu origem à geração F1, dois filhos, sendo um menino e uma menina. Ok? E aqui nós temos uma árvore genealógica, um heredograma ou pedigree montado, né? Sendo que a maioria aqui nessa família, uma família grande até, é de indivíduos afetados por uma determinada característica, tá? Os indivíduos normais são sempre representados sem a pigmentação, os afetados com a pigmentação. Portanto, aqui a maioria é afetado. Nós temos aqui 4 gerações, a geração 1, a geração 2, a geração 3 e a geração 4, ok? E vamos ver aqui algumas situações. Quantos homens estão representados nessa genealogia? Homens são representados pela coloração, o formato quadrado, né? Então nós temos, se homens é todos, afetados e não afetados. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por isso que apareceu 9 aqui. Quantas mulheres estão representadas? Então é só contar. Mulheres aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mulheres. Quantos indivíduos estão representados ao todo? Eu já contei os homens, já contei as mulheres, ou seja, 13 mais 9, né? É só você somar, 13 mais 9 dá 22. No total aqui, nesse heredograma, eu tenho 22 indivíduos. Tá? E aí uma série de problemas podem ser observados, né? Aqui, quantos indivíduos são normais, né? Normais são os não afetados, né? Sem pigmentação. Eu tenho 1, 2, 3. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de herança autossômica, ou seja, que não está ligado ao sexo, né, masculino ou feminino, ou seja, tanto pode afetar homens como pode afetar mulheres, tá? Na espécie humana. Então, um exemplo é o albinismo. O primeiro quadro aqui é o albinismo, que é a falta de melanina, que é uma característica recessiva, tá certo? A pessoa nasce sem a pigmentação da melanina. Então, você tem a pele muito clara, os olhos, o cabelo, o pelo pelo corpo, sem pigmentação. É o albinismo. É uma herança autossômica.
A questão do lobo da orelha, né? Tem umas pessoas que têm uma orelha livre, como o caso aqui, ó, é soltinha aqui, o lobo da orelha é soltinho, é uma característica dominante, uma herança autossômica dominante. A recessiva faz com que o lobo da orelha fique colado, então essa é uma característica recessiva. Uma outra característica dominante é o furinho do queixo, né? A covinha do queixo é uma característica dominante. A polidactilia, que é um dedo extra, tá certo? Ou mais, né? É uma herança dominante também. Tem pessoas que têm a capacidade de enrolar a língua e outras não conseguem. Quem consegue fazer um U com a língua, isso é uma condição genética dominante, tá? Doenças também aqui, né? No caso da acondroplasia, né? Que é um tipo de nanismo, onde se identifica genes letais em homozigose também, né? Em homozigose dominante, se for homozigótico dominante, é, é um gene letal, a pessoa morre nesse caso. Sendo heterozigótico, não tem problema, vai nascer com nanismo, né? Bom, uma característica é dita como autossômica dominante quando o gene está localizado em um dos cromossomos autossômicos e não nos sexuais, tá? E se expressa fenotipicamente, ou seja, ele vai aparecer tanto em homozigose quanto em heterozigose. E a autossômica recessiva é quando o gene está localizado em um dos cromossomos autossômicos e se manifesta fenotipicamente somente em dose dupla, em homozigose. Ok? Eu vou passar para vocês também uma atividade, tá? Aqui no grupo vai ser uma atividade da página 35 do livro. Estudem. Na próxima aula vamos finalizar essa parte aí de genética mendeliana, tá? Que eu dividi em 3 partes, ok? Bons estudos a todos.